Qual o seu nome? Leonardo. Luana. Leonardo, você está há quanto tempo na igreja? Aproximadamente 30 anos. E como é que era o Leonardo nesses 30 anos? Eu vivia na igreja, mas vivia no reino do mundo. Alcancei coisas, bens, alcancei uma esposa, um casamento, porém, não tinha paz. Não sabia, na verdade, o que era essa paz. Vinha, até participava dos eventos, dos propósitos, cheguei a me batizar, porque me batizava, achava que pelo fato de me batizar eu ia estar bem, achava que pelo fato de ser dizimista, até dizimista da igreja, ia estar bem. Quantas não foram as vezes que eu dei testemunho de conquista, porque a conquista ela me trazia alegria, mas ela não trazia suporte nem força para vencer a pressão do mundo, o reino do mundo. O que falava dentro de mim mais forte era o reino do mundo. Lá fora, principalmente nessa época, na época de fim de ano, janeiro, era uma época que mais me oprimia, que mais me pressionava, porque toda a força era no ganho. Eu trabalho por conta própria, eu tenho meu próprio negócio, então a gente coloca toda a força em ganhar. E ganhava. E ia, fazia votos, fazia propósitos, participava de fogueira santa. O altar nunca deixou devendo nada, sempre conquistei. Porém, o mundo falava mais alto. Eu não conseguia ficar sem beber. Era bebida, eu achava, pelo fato de eu beber uma cerveja, não tem nada a ver, a Bíblia não condena a cerveja. Porém, a minha cultura era uma cultura beberrona. Eu vim de um berço de alcoólatras. E aí, quando bebia, destrambelhava tudo. Chegava nessa época de janeiro, entrava bebida, entrava droga, e aí entrava tudo, minha vida virava um inferno. Eu costumava dizer que ele era um narcisista, porque por algum tempo eu tinha esposo, outro tempo eu não tinha marido. Eu era, na verdade, viúva de marido vivo. O reino do Leonardo era o Botafogo. O Leonardo era fanático. Ele pagava mensalidade para estar o tempo todo dentro do estádio de futebol. E muitas das vezes me abandonava em casa. E, assim, ele era o verdadeiro enganador. Vinha na igreja, fazia votos, fazia fogueira santa, muitas das vezes estava em um grupo. Ele assim ganhava muitas almas, mas viver mesmo o reino de Deus ele não vivia. Mudou foi quando eu perdi tudo. Afundado nas drogas, afundado na bebida. E aí ela decidiu se separar. Eu fiquei sem chão. Não tinha razão em nada, não tinha mais amigo, não tinha mais parente, porque não tinha mais prazer de beber com eles, não tinha mais prazer de beber com as pessoas fora. Então, quando ela realmente recebeu o Espírito Santo, quando ela mudou, que ela decidiu dar um fim, dar um basta nisso tudo, e eu vi que realmente eu havia perdido ela para o reino de Deus, porque eu falei, não tem mais jeito, ela agora é de Deus, porque chegou no momento que caiu a ficha. Peraí, eu não sou do reino de Deus, porque quando eu me vi sem nada, eu falei com Deus, meu Deus, me ajuda. Deus ainda misericordioso, Ele falou comigo, tem jeito, não joga a tua vida fora, você vai morrer, você vai para o inferno. E que valeu esses anos todos você na igreja, você esteve lá dentro da igreja, você viu o meu poder. Se o Senhor for comigo, a minha vida vai mudar. Eu quero a mudança, eu não quero mais bens, eu não quero mais nada, eu não quero mais esposa, eu não quero mais nada, eu não quero mais saber de nada. O que eu quero agora é Deus. E liguei a programação da TV, e o Bispo Macedo veio aqui no Brasil e fez a reunião no Templo de Salomão, então eu vou participar da reunião.
e depois eu vou na igreja. Mas eu estava decidido, eu não queria perder um segundo da reunião. Então, começou a reunião, eu participei da programação, e a pregação foi essa: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. E quando foi falado para entregar, para ir até Ele verdadeiramente, então eu abri mão de tudo, e busquei a Deus como eu nunca busquei. Eu busquei Jesus como nunca busquei, eu me derramei, eu abri mão de tudo, eu larguei tudo, eu decidi. Então eu entendi, através daquela palavra, que ainda tinha chance para mim. Eu entendi que tudo que Deus prometeu para mim, Ele tinha para mim. Mas a maior promessa, Ele queria se derramar sobre mim. Ele queria me fazer um cidadão do reino de Deus. E ali o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Ali Deus desceu sobre mim e colocou a certeza de que Deus era comigo. Uma coisa é você sentir uma leveza na igreja, sentir até uma paz, sair daqui em paz. Outra coisa é você receber o Espírito Santo. Mudou tudo. Ali de imediato saiu como se uma tonelada, todo o meu passado. Eu me vi livre de tudo. Me vi livre das drogas, me vi livre da bebida, me vi livre do futebol. E não tem ninguém melhor testemunho do que. Hoje o Leonardo é um homem feliz. Hoje o Leonardo é um homem que tem paz, que tem caráter. Hoje eu entendi o que é o amor, o que é valorizar a esposa. Todo fim do ano para mim era um inferno, e esse ano foi o melhor fim do ano da minha vida. Eu trabalhei em paz, lidei com pessoas com droga do meu lado, com bebida do meu lado, e tudo aquilo que era minha fraqueza, eu pude ver que eu tenho o Espírito Santo, porque não tive vontade nenhuma. Hoje o Leonardo é um homem transformado. Ele realmente, eu testifiquei que hoje ele tem o Espírito Santo.